O assunto hoje é sonhos. Olha aqui, dicionário de sonhos. Vamos falar dos sonhos na Umbanda. Esse assunto, né? Quando eu falei para as meninas, vamos encarar o assunto, e elas, será? Por quê? Porque eu recebo muito relato. A pessoa chega e fala assim, mãe Fabiana, eu sonhei com, e conta, sonhei com isso, com aquilo, e apareceu, e eu fugia, e eu entrava numa porta, e eu encontrava com uma pessoa assim, aí eu mergulhava não sei aonde, depois eu saía voando, e depois eu entrava dentro da terra, aí eu tirava a roupa, aí eu punha roupa, aí tinha um monte de gente, aí tinha uma fogueira. O que significa? A pessoa me manda mensagem assim, e eu recebo muita mensagem, né, para interpretação de sonhos. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer uma live para a gente falar um pouquinho, né, de sonho. Porque é tão engraçado, né? Porque a gente vive a nossa vida cotidiana, da hora que a gente acorda em que a gente vai dormir, né? E tudo isso é muito presente, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vivi, o que eu não vivi. E a gente esquece que a hora que a gente está dormindo também faz parte da nossa vida. Também parece que não é a nossa vida, né? A minha vida é da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. E depois a minha vida recomeça da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. E enquanto eu tô dormindo, aí é outra história, é outro mundo. É outro mundo? É. Literalmente é outro mundo. Mas a gente também tem existência nesse outro mundo. Então a gente pode dizer que a nossa vida é 24 horas, acordado ou dormindo, consciente ou inconsciente, sonhando ou não sonhando. Então, acho que a gente precisa começar falando, né? Para falar de sonho é para dizer, é uma parte muito importante das nossas vidas. Sim, seja do ponto de vista terapêutico, psicanalítico, do ponto de vista médico, a importância, né, do sonho e do sonho, do sono e do sonho, e sim também do ponto de vista umbandista. Então, eu quero começar falando o seguinte, quando a gente fala de sono, é o momento onde eu estou dormindo, tudo bem? Enquanto eu durmo, eu tenho sonhos, projeções, desdobramentos que eu posso lembrar ou não lembrar. Se no dia seguinte eu acordo e não lembro, não significa que eu não sonhei, só significa que eu não lembro. Eu estou inconsciente do que eu sonhei ou do que eu vivi durante a noite. Então, todo mundo tem sonho? Tem, mas nem todo mundo lembra e nem toda noite a gente lembra, tá? Eu quero começar, antes de falar do sonho do ponto de vista umbandista, eu quero falar de como eu classifico o sonho. Tudo bem? Primeiro, eu não sou psicanalista, não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou estudiosa de sono e sonhos, né? Não faz parte da minha habilidade. Eu sou macumbeira, umbandista, sacerdotisa, estudiosa de Umbanda. Mas, o que eu compreendo? Que quando a gente vou falar de quando a gente sonha, né? Lembrando ou não lembrando? Quando a gente sonha, a gente precisa dividir o sonho em duas categorias. Uma é quando o sonho tem a ver comigo, com o meu inconsciente. A outra é o sonho como um desdobramento. O meu espírito desdobrando. O sonho, ele pode ser produto da minha mente, imagens que vêm diretamente da minha mente, isso tem a ver com o meu inconsciente, enfim, né? E o sonho como meu espírito desdobrando, como uma manifestação mediúnica. Eu tendo uma premonição, eu desdobrando, eu encontrando com um guia, eu indo encontrar com uma pessoa, eu recebendo uma mensagem, eu trabalhando mediunicamente, eu estudando, né, no meu desdobramento noturno. Então, vamos separar em dois? Então, quando eu lembro do sonho, pode ser a primeira categoria, pode ser a segunda categoria. Então, eu vou falar muito rápido dessa primeira categoria, porque eu acho importante a gente ter essa consciência, e eu vou falar como uma leitora de Google, tá bom? Como uma estudiosa que lê textos, não como alguém que fez um curso aprofundado de psicanálise, por favor. Isso significa que se tiver algum psicanalista me assistindo, pode ser que eu fale uma bobagem, pode ser que eu fale uma asneira, por favor, me perdoe, tá? Dentro do meu pouco conhecimento.
O sonho, na visão da medicina, na visão, né, da psicanálise, da psicoterapia, o sonho é um processo muito importante do nosso inconsciente. Estou tirando toda a parte espiritual, toda a parte mediúnica, tá? O sonho é uma parte muito importante do nosso inconsciente, né? E como uma parte importante do nosso inconsciente, o nosso consciente, durante o dia, a gente recebe um monte de estímulo. A gente vê um monte de coisa sem ver. Eu estou focada aqui, mas, ó, tem todo este meu campo, né, de visão. Então, tem alguma coisa, uma borboleta passou aqui, mas eu estava conversando com você, uma borboleta passou, pode ser que à noite essa borboleta volte, sabe? Eu vivi alguma coisa e isso foi captado dentro do meu consciente, enfim. Então, eu tenho muitos estímulos durante o dia. Durante a noite, o processo do sono é um processo extremamente sonho, é um processo de limpar este HD que a gente tem, que é o nosso cérebro, a nossa mente, do dia. Então, é assim, o que vai ficar na memória e o que vai ser jogado fora. O que veio e apareceu e é importante e o que não é. O que já está guardado no inconsciente e que se mistura. Então, a gente vai entender a importância do sonho como uma manifestação do nosso inconsciente, de alguma forma. E se hoje, né, a ciência já sabe que 5% da nossa mente é consciente e 95% é inconsciente, imagina o que a gente tem guardado no inconsciente. Imagina, né? De agora, de ontem, de anteontem, da semana passada, do ano passado, da minha infância, né? E assim vai, e tudo armazenado no meu inconsciente. Então, muitas vezes, o sonho, ele é a manifestação deste meu inconsciente. Coisas que eu vi, que eu vivi durante o dia e que voltam. Coisas que eu vi, que eu vivi durante o dia e que eu conecto com memórias antigas e pessoas antigas e que voltam. Muito dos meus desejos da minha alma, coisas que eu quero, que eu anseio, que estão lá dentro e que às vezes nem eu mesma sei. Então isso aparece de uma forma clara ou simbólica. Os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas dores, os meus sofrimentos, tudo isso se mistura dentro de um liquidificador e vira sonho. Por isso que sonho não tem pé, não tem cabeça. Ele começa no meio, não é uma história que começa, era uma vez, num reino distante, não. Né? O sonho começa no meio, às vezes o sonho começa no fim, e aí ele vai para o meio e não tem começo, às vezes ele só tem começo e para, e outro sonho vem, e outra imagem vem, e outra situação vem, porque essa é a loucura natural e normal da nossa mente. Então, o primeiro tipo de sonho é esse sonho do nosso inconsciente. Aí, preste atenção. Esse sonho como manifestação do nosso inconsciente, ele vem de Freud, né? Acho que foi no ano de 1900 que Freud escreveu um livro falando sobre interpretação de sonhos. Né? Então, ele foi o primeiro a olhar o sonho de uma forma psicanalítica, terapêutica, científica, tá? Então, ele falava desse inconsciente. Aí a gente tem o inconsciente coletivo, que vem de Jung, que era um discípulo de Freud, enfim. Então, dentro desse inconsciente coletivo, que não é mais o meu, o que eu vi, o que eu vivi, quem eu sou, os meus sonhos, os meus anseios, a gente tem desse coletivo. Então, a gente sabe que existe uma série de símbolos que são recorrentes para todo mundo. Isso é o inconsciente coletivo. Por que eu estou falando disso? Porque, vamos lá, Dicionário dos Sonhos. O que todos esses livros que interpretam os sonhos, eles nos trazem? As imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Então, aqui é como se todo mundo tivesse sonhos recorrentes, e nós temos sonhos iguais para todo mundo, com o mesmo significado, porque está dentro aí de um inconsciente coletivo. Por isso que quando a gente sonha, psicanaliticamente falando, sonhei com tal, eu posso abrir um livro desse, né? Vamos lá, peguei
Sonhei com jangada. Abri aqui. O significado desse sonho depende dos seus vários elementos, tais como as condições e a espécie da água, mas como tendência geral, o sonho com jangada adverte de que a sua indolência levará outra pessoa a tirar vantagem. Isso é uma interpretação de um inconsciente coletivo. Então, é super válido quando a gente está falando desse lado, tá? Então, pronto, terminei de falar do sonho do inconsciente, do desdobramento do inconsciente falando. Por isso que terapeuta adora ouvir sonho. Porque quando você está narrando um sonho para o seu terapeuta, você abre uma porta e ele mergulha no seu inconsciente. Ok, ponto, tá? Não consigo me aprofundar mais porque não sou entendida, estudiosa do assunto. Agora a gente vai para o outro lado, que esse é o que nos interessa. O sonho na visão macumbística, umbandista, mediúnica, espiritual, tá? Então aqui é uma coisa. Quando a gente fala de sonho, olhando religiosamente ou mediunicamente, espiritualmente, né, na visão da Umbanda, o que nós estamos entendendo? Nosso espírito desdobra. Claro que a ciência psicanalítica, ela nunca vai falar disso ainda, né? Quem sabe no futuro. Mas agora, para eles, não existe espírito que desdobra, viagem astral e vai e vi, para eles não existe. Então, para nós, a gente sabe que durante a noite, praticamente todas as noites, de alguma forma, o nosso espírito desdobra. Ele dá deixa eu dar uma descansada, né? Deixa eu dar uma passeada. Porque durante o dia, a nossa mente consciente, o nosso dia a dia, ele contém boa parte do nosso espírito dentro de nós. Quando a gente dorme, o corpo descansa, existe uma oportunidade, né, da gente desdobrar, desacoplar, né? E quando a gente dá essa desacoplada, quando a gente dá essa viajada, né, nosso espírito sai, muitas coisas nós vamos viver. Às vezes o nosso espírito sai e fica do ladinho olhando para o corpo, sonhando, olhando, não entendendo nada, e a gente nem lembra disso. Às vezes o nosso espírito dá um passeio pela casa, às vezes o nosso espírito vai mais longe, sai de casa. Às vezes o nosso espírito vai para algum lugar aqui na parte encarnada, às vezes o nosso espírito desce, vai no umbral, trabalhar, estudar, sobe para as colônias, vai nos postos de socorro, vai assistir palestra. Às vezes o nosso espírito vai reencontrar, né, com alguém que já foi, alguém, um ente querido, né, e a gente desdobra, a gente encontra com essa pessoa. Então, tudo isso o nosso espírito faz, tá? E aí, o que acontece? Quando o nosso espírito volta para o corpo e a gente acorda, o espírito viveu uma experiência, ok? Muito bem. O que acontece? Quando o espírito volta, ele acopla, existe um cérebro. Existe um cérebro. E cérebro, eu estou falando de órgão, cérebro, né? O que acontece? O cérebro, ele sabe que ele estava dormindo. Então, não há a mínima possibilidade dele ter vivido nada. Só que o nosso espírito, a nossa mente, volta. O cérebro fica confuso. Mas eu não vivi nada, mas está chegando um monte de lembrança. Então, o cérebro mistura tudo num liquidificador e ele traduz para a gente um sonho. Então, eu sonhei com flores, eu sonhei com alfazemas, uma plantação de lavanda. Pode ser, vou viajar, pode ser que eu tenha encontrado com a minha avó, e a minha avó adorava lavandas, ela tinha uma plantação de lavanda no quintal dela, ela usava perfume de lavanda, eu encontrei com ela, meu espírito voltou, eu só lembrei da lavanda. Eu só lembrei da alfazema. Eu não lembrei que eu encontrei com a minha avó, mas eu acordei com uma sensação maravilhosa, né? Então, veja como é confuso. Por isso que é difícil a gente interpretar, tá? Existe também premonição durante a noite, né? O que eu acabei de falar? Viagem astral, tá? Mediunidade de viagem astral. Nosso espírito... Premonição. O que é premonição? É eu saber de fatos que podem vir a acontecer no futuro. Eu não estou dizendo que vão acontecer. O futuro muda a cada segundo. Mas existe um caminho, uma probabilidade disso acontecer no futuro.
Pode ser, há uma grande probabilidade que aconteça, mas não é certeza absoluta. Então, pode ser que durante a noite, o meu espírito, de alguma forma, teve premonição. E quando eu acordo, eu volto com essa lembrança. Ou essa lembrança clara, ou uma sensação de que algo pode acontecer comigo, relacionado a carro. Eu sonhei com um acidente. Era eu, ou não era eu? Ou parecia ser eu, mas era a cara da minha mãe? Eu não sei bem, eu não me lembro. Então, a gente está falando de premonição durante a noite. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Né? E a gente fica tentando interpretar. Outra coisa que pode acontecer durante a noite, sim, é a gente incorporar. Meu Deus, a gente incorpora durante a noite? Incorpora? Incorpora sim, né? O que pode ser? Vários motivos. Eu posso incorporar porque, por exemplo, eu estou participando de um grupo de trabalho de socorristas no umbral e, de repente, por algum motivo, o seu tiriri precisa incorporar para fazer um trabalho específico ali, porque ele precisa da minha energia de ectoplasma, ou porque ele não pode ser visto nem reconhecido, ou porque aonde ele vai chegar é mais fácil uma encarnada ter acesso do que... Enfim, por vários motivos, eles é que sabem. A gente é só instrumento, não é, na incorporação? Às vezes eu estou no umbral, às vezes eu subo, enfim, um espírito de muito elevado precisa dar uma comunicação e ali não dá, então ele usa a incorporação. Vários são os motivos. Às vezes eu incorporo durante a noite porque eu estou fazendo um treinamento de desenvolvimento mediúnico, eu estou participando de uma casa, eu estou fazendo um desenvolvimento mediúnico, então eu estou treinando acordada, né, dentro do terreiro ou online, enfim, ou eu estou incorporando porque eu estou treinando a mediunidade de incorporação, eu estou desenvolvendo, então durante a noite também. Porque eu estou numa gira também, durante a noite, a gente faz esses trabalhos. Então, eu estou dando exemplos aqui de muitas possibilidades de quando o sonho não é só inconsciente, não é só algo interior. Quando o sonho tem a ver com espiritualidade, mediunidade, e assim vai, e assim vai. E aí, claro que tem relato de gente que acorda e está incorporado, batendo no peito, gritando que nem o caboclo, e depois volta assim, porque estava incorporado no sonho, no sono, né? Então, aquele sonho não é um sonho, uma coisa onírica. Bom, enfim, é isso. Então, são muitas as possibilidades quando a gente está falando dessa segunda categoria, tá? Muito bem. Então, vamos falar agora na visão umbandista, ok? Primeiro, quem rege os sonhos? Exu e Pombagira. São eles que regem Pai Exu, Orixá Exu, Mãe Pombagira, Orixá Pombagira. Eles regem diretamente o sonho. Por quê? Porque o sonho, a gente está no inconsciente. Quem trabalha o nosso inconsciente? Diretamente Exu. O campo do inconsciente é o campo do Exu. E quando a gente fala do inconsciente, a gente fala de todos os desejos, confessáveis e inconfessáveis. Desejos da mente, do corpo, da alma. E quando a gente fala de desejo, a gente fala de Pombagira, mistério Pombagira. Então, claro que diretamente quem rege, Orixá que rege os nossos sonhos, né, o nosso dormir, o nosso sair do racional, do consciente e entrar neste mundo absolutamente sem nexo, sem racionalidade, meio, fim, começo, onde não tem, né, nada faz sentido. E quando é muito louco, porque quando a gente está sonhando, você voa, e é super normal voar. Você olha para o espelho e você sabe que é você, mas tem outro corpo e é super normal. Você está encontrando com seu pai tem outra cara, e é normal, porque no sonho tudo vale. Esse é o mundo de Exu e Pombagira. E a gente sabe que tem uma outra orixá na direita que sustenta fortemente o sonho, que é Mãe Logunã. Porque a Mãe Logunã é a mãe do tempo. E quando a gente está, né, no sonho, não há tempo. Eu não sei se você já sonhou, mas eu já sonhei com uma vida inteira, uma noite, uma vida inteira. Olha que louco. Tem um filme, será que a gente vai lembrar? Do Leonardo DiCaprio? Origem, A Origem? A Origem.
Se você não assistiu, assista. Você vai entender muito do que eu estou falando aqui, né? A origem. Você vive uma vida inteira dentro de uma noite. Como? Como cabe em 6 horas uma vida de 60 anos? Cabe? Cabe. Por quê? Porque Mãe Logunã, ela está regendo o tempo. No sonho não tem tempo. O sonho, ele é atemporal. E quando a gente está sonhando com uma... Eu nem falei disso, mas e quando a gente está sonhando e a gente se deslocou para o passado, para outra vida? Não é uma memória. É a gente se desdobrando e indo para o passado. Outra encarnação, outra vida, outro tempo. Como eu vou no passado? Que isso? É viagem no tempo? Sim, viagem no tempo, através do mistério da Mãe Logunã. E quando você sonha lá na frente? E quando você sonha com você velhinho? Pode ser só um sonho, seus medos, seu inconsciente, mas pode ser o seu espírito se desdobrando e indo para o futuro. Como? Mãe Logunã é o atemporal do sonho. Né? Então, acho que é importante a gente entender essa regência, tá? Aí, você sonha com alguma coisa e você quer entender o significado. Você pode ir para, né, esse dicionário do sonho aqui, esse livro aqui, né, é um livro de consulta, não é meu, é da minha irmã, eu pedi para ela trazer, né? Então, esse livro aqui, você pode abri-lo. E quando você abre, você está fazendo uma interpretação dentro de uma visão do inconsciente coletivo. Legal, você pode fazer essa interpretação, que é a primeira categoria dos sonhos. Agora, quando você está falando de Umbanda, quando você está falando de sonhos mediúnicos, a gente pode usar uma outra forma de interpretação que não está ligada, né, a uma visão psicanalítica, mas sim, por exemplo, a uma visão umbandista. A uma visão umbandista. A gente sabe que cada orixá rege uma série de elementos e uma série de forças e poderes dentro, né, do universo, dentro da criação. Então, quanto mais eu estudo orixá, mais eu consigo entender. Eu sonhei com isso. Que símbolo que é? De qual orixá? E aí eu vou tentar interpretar. É uma premonição? É um aviso para mim? É um orixá que eu estou precisando? É um guia que me visitou? Eu fui trabalhada de alguma forma? Então, eu trouxe esse livro muito simplinho, né? Simplinho que eu digo pequenininho e fininho, mas ele é muito profundo. Se você não tem, eu recomendo. Rituais Umbandistas, do Pai Rubens Saraceni, tá? Por quê? Ele ensina muita coisa, mas, por exemplo, vamos lá. Página 121 até a 100 e blá, blá, blá. Cadê? 125, tá? Aqui, ele começa a falar os orixás e as suas regências. E os seus mistérios, ele chama de mistérios. Os mistérios e suas regências. Então, eu vou ler um pouquinho aqui para você entender do que eu estou falando. Ele fala assim, o mistério dos 7 machados sagrados. Xangô. Ah, legal. Xangô, machado, ok. Então, quando eu sou um bandista e eu sonho com machado, de alguma forma, é óbvio que eu vou pensar em Xangô. Eu vou tentar interpretar o meu sonho através da minha vida. Minha vida é Umbanda. Eu tenho uma vida umbandista, eu sigo a filosofia da Umbanda. Então, sonhei com machado, deve ser Xangô. E aqui ele vai. Adaga, Pombagira. Água, Iemanjá. Âncora, Ogum, ele está na ordem alfabética. Aranha, Inhansã. Argola, Oxalá. Asa, Inhansã. Ave, Oxalá. Boca, Exu. Borboleta, Oxum. Brasa, Xangô. E assim ele vai. Caveira, o Mulu, deixa eu descer mais, né? Coluna, Yansan, não vou falar os óbvios, né? Corredeira, Obá, erva, claro. Escama, Iemanjá, papapá. Fagulha, Yansan. Faixas, Ogum. Você sonhou com faixas, Ogum. Fenda, Pombagira. Figa, Iemanjá. Língua, Oxalá. Hora, Oxalá. Gota, Nanã, você sonhou com gota, a coisa tava gotejando ali, um monte de gota, Nanã, né? Veja, palma, Oxalá, o que mais? Deixa eu ver se algumas coisas, pemba, Oxalá, pimenta, Exu, presa, Exu, quartinha, Oxum, o que mais?
Alfanje, Omulu. É que aqui a gente sabe, Tiara, Nhançã. Exu, Ogum. Gancho, Exu. Vaso, Iemanjá. É umas coisas meio óbvias, né? Sabre, aquela espada, né? Que é curva, Yansan. O que mais? Passos, você dando passos. Oxumaré. Veja, lírio, Oxalá. Laço, Logunã. Alguma coisa que estava dando um laço, Logunã. Lábio, Oxum. Enfim, aqui tem vários. Então, é um exemplo que eu estou querendo dar de interpretação. Então, eu posso ir para uma interpretação segundo Freud, segundo Jung, segundo a minha terapia, e aí tem o contexto, é os meus medos, o meu inconsciente, a minha vida, mas existe um outro interpretar. Existe um interpretar, que é um interpretar a partir dos mistérios, mas aqui é um lado umbandista, mas também existe assim. Por exemplo, a gente sonha com morcego. A pessoa diz para mim, sonhei com morcego. O que significa? A primeira pergunta eu falo para ela, o que você sentiu? Ai, fiquei com maior medo, morro de medo de morcego. Era uma coisa meio sombria, e era uma coisa assim que me dava uma angústia. Então eu falo, então não foi bom. Não é um bom significado, né? Por quê? Porque dentro de você, morcego não é bom. Se eu sonhar com morcego, eu vou acordar exultante. Por quê? Porque eu tenho um Exu morcego muito lindo, muito forte. Um dos guardiões aqui do Templo de Umbanda, Jacira das Águas. Então, para mim, sonhar com morcego é uma visita do seu morcego. É uma mensagem dele. Ele veio me cuidar, ele veio me limpar, ele veio me proteger. Deixa eu ver se tem morcego aqui. Vamos lá. Nem olhei se tinha. Morcego, não sei se tem. Não tem morcego. Enfim, mas a gente vai tentar interpretar. Como é que eu interpreto o morcego? Asa, vento, ar, tudo que voa. Tudo que voa tem a ver com Yansan, tudo que voa, né? Os pássaros todos têm a ver com Oxalá, né? A gente pode interpretar também um pássaro tendo a ver com Oxóssi, mas o morcego, ele é escuro, da noite, Omulu, preto, só voa à noite. Então, a gente começa a fazer toda uma interpretação dos símbolos da Umbanda. Então, por isso que fica difícil. A pessoa que me conta, às vezes algum filho da casa, né, eles já sabem que eu não faço interpretação de sonhos. Isso eu deixo bem claro desde o início. Mas às vezes o sonho foi muito forte, ou essa pessoa está passando por um problema, e ela me conta um sonho. Normalmente eu digo para ela, então, eu não sei fazer interpretação de sonho, mas às vezes eu arrisco. Esse trecho pode ser uma pombagira, pode ser um caboclo, esse trecho aqui pode ser um mistério. Eu tento interpretar não o que realmente significa, mas qual é a irradiação divina que está ali. Que orixá que está regendo, para poder começar, é um ponto de partida. Se eu entendo que eu sonhei com que eu sonhei com morcego, e talvez esteja falando de Omulu, né? Independente de eu ter um Exu morcego, tá? Faz de conta que eu não tivesse um Exu morcego. Eu sonhei com morcego. Para mim, morcego é Omulu. É cemitério, é noite, é preto. Ok, o que está fazendo o Omulu na minha vida? Eu preciso dessa energia agora? Ele está atuando na minha vida? Será que eu preciso fazer uma oferenda? Será que é um aviso de alguma coisa? Então, a partir do mistério e do orixá, eu tento interpretar o que está acontecendo. É uma mensagem? É um aviso? É algo que eu tenho que fazer? Eu fui tratada na energia de Omulu durante a noite? Eu fui trabalhar numa gira do cemitério junto com os meus guias enquanto eu desdobrava? Então, é uma interpretação muito minha, né? Mas, claro, a partir dos meus estudos dos orixás, a partir, né, das minhas mediunidades. Então, sim, a gente pode interpretar o sonho com uma visão umbandista. Eu inaugurei uma nova plataforma dentro da minha plataforma. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma plataforma de cursos, www.cursosfabianacarvalho.com.br. Tem cursos gratuitos lá, tem cursos de longa duração, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Enfim.
E eu tinha vários cursos curtinhos, né? Muitos cursos pequenininhos. Acho que a gente tinha 12 ou 13 cursos pequenininhos, mais outros que também eu já tinha gravado antes, enfim. E aí, muita gente falava assim, puxa, mas se eu tiver que comprar 12 cursos, vai ser super caro, eu não tenho condição. E aí a gente resolveu fazer um modelo que já é super conhecido da gente, né? A gente não vai mais na locadora e aluga um filme e assiste um filme, né? A gente não entra mais nos aplicativos e aluga um filme e paga. O que a gente faz hoje? Hoje a gente paga a Netflix, a gente paga o Amazon Prime, a gente paga o Apple TV, né? Então, o que eu faço? Eu entro, não é um filme que eu estou comprando, eu pago um valor na Netflix e eu tenho acesso a tudo que está lá, tudo que está disponível. É como se eu comprasse, né, uma entrada para uma videoteca, uma biblioteca, e eu fico lá, né, à vontade. Eu paguei a entrada, agora eu posso assistir tudo que está lá. Então, a ideia foi a gente fazer esse formato Netflix, né? Que, inclusive, já tem muitas plataformas de Umbanda nesse mesmo formato. Ou seja, eu pago um valor só, fico 30 dias, né? Adquiro o acesso por 30 dias, ou 3 meses, ou 6 meses, ou um ano, enfim, não importa. E aí, você entra, né, nessa plataforma, e aí você tem todos os meus cursos, né? Todos os cursos não, a gente ainda tem outros cursos que a gente ainda está colocando, estamos editando, mas acho que já estamos com 12 cursos lá. Então, você paga o valor de um curso, tem acesso aí por um mês, um curso, e você tem 12 cursos para assistir o que quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser. E esse formato chama Umbanda Mix. Então, olha que legal. Então, agora, dentro da minha plataforma de cursos, www.cursosfabianacarvalho.com.br, você entra e lá tem essa mini plataforma, né, que é chamada Umbanda Mix. Então, você acessa, você adquire, faz ali o seu pagamento, fica 30 dias ou o tempo que você quiser e você tem acesso a tudo. Então, lá tem um monte de cursos menores, cursos diretos, tem cursos maiores lá, tem cursos que antes a gente chamava de curso premium, tem parte teórica, tem parte prática. Eu ensino um monte de receita, um monte de coisa. E, claro, tudo com explicação. Então, você tem acesso 30 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você que escolhe, tá? Além disso, eu estou gostando muito desse meu contato via Zoom com os alunos, né? Eu estou alcançando pessoas que o presencial não dava, né? Pessoas de outros estados, pessoas de outros países, então a gente tem tido experiências muito boas via Zoom. Então eu decidi que quando você adquire um Umbanda Mix, quando você é assinante do Umbanda Mix, a gente vai ter um encontro por mês, sempre a primeira sexta-feira do mês, às 7h30 da noite. Quem for assinante do Umbanda Mix vai receber o link, a gente vai se encontrar no Zoom, a gente vai conhecer um ao outro, aquela coisa de olho no olho, a gente vai conversar, eu vou tirar dúvida de vocês, né? E a gente vai fazer meditação, vivência, ritual umbandista, sim, vai ter tudo isso. Mas eu já aviso logo, não vai ter incorporação, né? Porque incorporação é desenvolvimento mediúnico, não tem incorporação, tudo bem? É só ritual, oferenda coletiva, vai ser muito legal. Então, eu convido aí todos vocês, faz uma experiência, pega 30 dias, se gostar, que ótimo, vai lá. Se não gostar, pelo menos você experimentou, tá? Pronto, eu tinha que dar esse recadinho antes que eu esquecesse, porque o pessoal tá adorando.